Bom dia a todos. Eu quero dizer que não aparece aqui, mas estão presentes nesse auditório uma turma enorme de trabalhadores e trabalhadoras de suporte de pares, diretores de serviços, gestores. Então, eu vou ter que começar de novo, porque não vai ter o corte. É assim mesmo, gente. Então, bom dia a todos. Eu quero dizer que estão presentes aqui no auditório, e vocês não estão vendo na gravação, uma turma enorme de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente de suporte de pares, diretores de serviços, apoiadores, que vão estar conosco. Alguns deles, né, hoje são 40 trabalhadores de suporte de pares no nosso programa municipal. Ele começa em 2013, na forma de bolsa de trabalho, e depois, em 2016, nós tivemos a conquista de, e o Hugo tem um papel importante nisso, de contratação via CLT, e que deu estabilidade ao programa. E é sobre essa experiência e também a experiência da UFRJ que nós vamos falar hoje. O formato é um formato de uma capacitação participante, né? Então, nós vamos chamar aqui na nossa mesa algum desses trabalhadores, representando o conjunto deles. Então, vamos chamar a Denise Mercadante, que é gestora do programa. Nós temos dois tipos de conhecimento e expertise, né, nesse programa. Uma é um conhecimento em saúde mental, que é o conhecimento também dos processos grupais, etc. Nós vamos falar sobre isso. Pode vir, Denise. Vai sentar. Mas vocês vão ver que tem um conhecimento também que é da ordem da gestão do programa, do trabalho apoiado e de como é que a gente interliga o local de tratamento desses usuários e familiares com o local de trabalho e a coordenação disso, a negociação com as equipes de saúde mental. Então, Denise é a responsável pela gestão do suporte de pares aqui no município do Rio. Eu quero chamar também Mauro Jorge, ele é usuário, trabalhador de suporte de pares aqui do município, ele depois vai se apresentar. E a Cleidiane Amorim, que é trabalhadora também de suporte de pares familiar. Eles vão se apresentar na medida da nossa apresentação e chamar a Tuane Dantas, que é facilitadora também de suporte de pares aqui na UFRJ. E eu queria chamar, nós não sabíamos quem viu, um diretor de serviço de saúde mental, a Denise quiser sugerir, que participe também da nossa mesa, falando de como vê o nosso trabalho em um serviço de saúde mental. Vem cá. Tá. Então, eu vou pedir agora ao pessoal que coloque o nosso data show, o nosso PowerPoint, para começar. Eu quero... Oi. Um apoiador? Um apoiador? Quem é que gostaria de participar? Claro. Vem cá. Foi uma das propostas aprovadas na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Então, nós estamos, e tem uma articulação nacional de
associações, coletivos de usuários e familiares, que está sustentando essa articulação também com o Ministério da Saúde no sentido de implementar. Ok? Então, nós vamos começar, eu vou começar o Data Show aqui, colocando, primeiro, esses aqui são os manuais que foram produzidos, inclusive com patrocínio do Ministério da Saúde, o Pedro Gabriel nos ajudou muito. Essa é um manual da própria OMS, que também contempla essa metodologia. Esses manuais estão disponíveis na internet, basta colocar o título, esses títulos na internet, e vocês vão ter acesso, fazer o download desses manuais. Então, em que consiste esse trabalho de suporte de pares? Pares são pessoas que passaram ou viveram uma experiência comum e difícil de vida. Não só na saúde mental. É possível fazer suporte de pares para pessoas que viveram violência, violência de gênero, migração, deficiência, etc. O suporte de pares, então, é um suporte provido por essas pessoas que já avançaram na elaboração das suas vivências, isso é importante, que podem promover acolhimento, troca de experiências e subsidiar profissionais e serviços da área em foco. Eles oferecem, então, uma relação de igual para igual, mais horizontalizada, mais autenticidade, e são pessoas importantes para promover a esperança de que é possível ter uma vida melhor, com mais qualidade. O programa de trabalhador de suporte de pares seria, então, a contratação na forma de emprego apoiado, nós vamos falar sobre isso, de pessoas para prover o suporte de pares em serviços e também na comunidade. Pode passar. Peraí, eu mesmo passo. O emprego apoiado, então. Nós vamos ter outro slide, mas de imediato é a contratação de pessoas com deficiências ou fragilidades, oferecendo adaptações, isso é importante, nós vamos falar sobre isso, e suportes especiais para compensar as desigualdades e garantir direitos do trabalho que sejam o máximo equivalentes ao do cidadão comum. O foco, então, do suporte de pares é deslocar a ênfase nas limitações e sintomas para as habilidades e competências oriundas da experiência. No movimento de usuários, em vários países, eles são chamados experts por experiência, porque a experiência pessoal permite e possibilite que eles deem um depoimento vivo sobre o que eles viveram e sobre estratégias de lidar, gerando, então, mais acessibilidade, mais autoestima, estratégias de superação, empoderamento e protagonismo. A base mais normativa e legal vem da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi em 2006, e que foi assumida no Brasil, isso é importante, como vamos dizer, uma emenda constitucional. Então, ele está no mesmo patamar jurídico da Constituição de 1998. Vamos passar. Então, quais são as características do emprego apoiado? Eu vou falar rapidamente e aqui eu já passo também a palavra para a Denise. Contratação de direitos trabalhistas similares ao mercado, né? Deveres e regras explícitas, sem paternalismo, com participação nos dispositivos de discussão. Então, a ampla participação dos trabalhadores nos dispositivos, no serviço. O perfil, a gente faz uma seleção. Deixa eu pegar minha água aqui, porque a garganta já está reclamando. A gente faz uma seleção, recebemos indicação dos serviços dessas pessoas, que já têm mais elaborada a sua vivência, e a gente faz a seleção
Depois a gente faz a informação, preparação e negociação prévia com a gestão dos serviços, o ambiente de trabalho. A Denise tem esse papel-chave, né, para receber essas pessoas, como é que funciona o programa, como é que é o cotidiano dos serviços. Isso é negociado intensamente antes da entrada do trabalhador de suporte de pares. E a gente promove adaptações e tecnologias assistidas no ambiente de trabalho, com suporte personalizado a cada trabalhador também. Então, integramos o serviço de referência, então todos os trabalhadores têm um serviço onde eles se tratam, eles não trabalham onde se tratam, eles vão trabalhar em outro serviço, isso é importantíssimo, né? Vão ter um apoiador, um profissional, que é o apoiador local que está representado aqui, vão poder falar. Tem a coordenação do projeto no município, representando aqui pela Denise, e a supervisão, que eu realizo essa supervisão mais técnica e o uso contínuo das redes sociais. A gente tem grupos de WhatsApp, etc. E trabalhamos com a noção de formação contínua. Não é aquela ideia de você capacita e depois entra. A gente tem uma capacitação muito rápida e as pessoas vão entrando gradativamente no serviço e assumindo essas responsabilidades gradualmente. Tá? E depois nós temos supervisão, eventos, etc. E divulgamos também eventos de formação em vários outros dispositivos da rede. Denise, é com você, quero que você comente um pouco como é que você realiza esse processo. Bom dia, né? Esse processo ele é realizado, né, de uma forma muito fluida, né? Esse projeto é um projeto que tem muitas camadas, né? Que ele é muito criativo e que ele vai construindo possibilidades narráveis, né? Entre os usuários, entre os serviços, entre as gestões. Então, a lógica, né, do trabalho apoiado que a gente preconiza, né, no projeto, é uma lógica do acolhimento, né, de poder construir junto àquele sujeito, né, a sua história de vida e suas questões clínicas, seja ela, né, psiquiátricas ou não. Então, é uma forma de estar próximo desse usuário ou desse familiar, que a gente, né, denomina como facilitador, nas suas questões, né. Isso não é algo que, como assim dizer, no cotidiano, né, do trabalho, né, mais endurecido, né, você ter uma questão, você ter um afastamento, ter uma problematização, isso muitas vezes faz uma marca na história do indivíduo e na história do lugar do trabalho, né, na instituição. O emprego apoiado, essa lógica de estar junto com os facilitadores, ele proporciona um cuidado muito próximo, né, entre o local de cuidado, que é o lugar onde essas pessoas se tratam, tá? E o lugar de trabalho, né, que são lugares diferenciados, mas que eles conversam entre si. Eu faço esse fluxo, né, eu conduzo esse fluxo. É uma discussão muito interessante, que muitas vezes a gente revê o PTS do usuário, do familiar, né, do ciente querido. A gente constrói novas possibilidades e sempre com a lógica realmente de estar junto e cuidando das pessoas. Uma lógica de empatia, de afeto. Então, isso faz toda a diferença. Não é incomum, né, que todos nós tenhamos, em algum momento, uma situação mais delicada na vida, né? E, para isso, a gente precisa conhecer as pessoas, estar perto das pessoas, né? Então, a gente proporciona discussões com eles, obviamente, né, do momento que estão vivendo, da situação que estão vivendo. Tem algumas situações que a gente precisa fazer um acordo, né, de afastamento, sim, né, para que, se for um caso de medicação, de agudização do quadro, para que essas pessoas se recomponham psiquicamente, para que façam um novo projeto terapêutico dentro do serviço de cuidado. E, na maioria das vezes, a gente tem um sucesso absoluto sem que essa pessoa se exponha,
né, numa licença junto ao INSS, que é uma questão muito dolorosa e muito difícil, né, como todos nós sabemos, né? Então, no momento em que um dos nossos trabalhadores eles entram no processo junto ao INSS, fica muito difícil o acesso, porque eles ficam, a perícia demora muito, né? Eles ficam sem o salário, isso tem que ser dito. Então, a pessoa, além de estar no momento de fragilização, ela tem um momento de perda do seu valor, do seu trabalho, né, financeiramente, inclusive. Então, a todo momento, a gente discute, rediscute com as equipes para que isso não aconteça, para que a gente possa poupar, né, de mais esse sofrimento que a gente, né, tem para todos os cidadãos, né, que estão referidos ao SUS, ao INSS, que é muito difícil. Não é muito difícil porque eles são usuários ou familiares, não. É muito difícil porque a instituição funciona dessa maneira. Então, isso traz para a gente um conforto, né, um afeto de estar próximo, de estar entendendo o que está acontecendo com eles naquele momento. Dentro dos serviços de cuidado, eles têm as referências, obviamente, e no lugar de trabalho eles têm os apoiadores, né, que junto a gente faz uma discussão do caso naquele momento e vai reavaliando quando for possível. Tá? Então, esses indicativos do emprego apoiado, eles são vinculados à questão, no meu entender, no projeto do acolhimento, do afeto e da proximidade do cuidado, né? Então, isso faz toda a diferença, não só para o sujeito que está, os nossos trabalhadores do projeto, mas para a equipe também, né? Então, porque nós, né, os facilitadores, eles fazem parte dessa equipe, né? Então, isso também conduz um outro lugar dentro da equipe, né? Um momento de solidariedade também. Acho que isso é muito importante a gente poder falar sobre isso. Que nem sempre a gente está bem, né, gente? Nós temos nossos tropeços, né? Então, e eu queria acrescentar um detalhe. Na nossa experiência já de muitos anos, os períodos de licença, esses períodos de licença informal são muito curtos em relação ao que a gente tem na atenção à saúde mental. Em períodos curtos, eles voltam ao trabalho, porque também o trabalho é reabilitador. Tem uma questão importante também de pontuar, né, da importância da gestão dos serviços estarem totalmente afinados com o projeto. Né? Então, nós temos na rede hoje um quantitativo importante de CAPs, né? São em torno de 40 CAPs, entre CAPS-CIS, CAPS-ADES e CAPs de transtorno. Temos os deambulatórios, temos os centros de convivência, e essa delicadeza, né, do cuidado que o projeto traz, ela é pactuada diariamente com as gestões do serviço, para além dos apoiadores e dos técnicos de referência. Então, sem essa visão mais ampliada, né, das gestões, a gente não poderia estar trabalhando. E isso começa com uma negociação para introduzir o programa nos serviços, né? Isso é importante. Então, antes da entrada, a Denise negocia com a equipe, a gente discute o que é o programa e, ao mesmo tempo, a gente propicia encontros em que, onde já está implementado, os gestores e profissionais podem falar para outros gestores o que é a experiência do suporte de pares e por que ela é importante. E isso tem conquistado corações, né, na rede de saúde mental. A gente trabalha conquistando corações, a gente não impõe. Porque só uma observação, a equipe, né, a equipe clínica, ela é soberana no cuidado dentro do CAPS, né? Então, ela tem que estar também consonante com o projeto, né? Não é fácil, é algo novo, né, que quebra a questão do especialismo, né, que traz interrogações para a gente sobre preconceito, né, sobre várias questões que são muitas camadas para a gente poder discutir, né? Por que um usuário ou um familiar vai participar de uma reunião equipe?
Como assim? Como é que ele vai fazer o grupo de ajuda mútua sem a participação de um técnico? Se eu estudei a vida toda para estar, né, trabalhando junto aos usuários. Então, isso é uma quebra de paradigma do especialismo, que é muito interessante e que a gente aprende todos os dias. Né? Então, a equipe, né, ela fica sensível a se interrogar, né, a poder ouvir o outro, né, porque muitas vezes, por inúmeras atribuições e pela nossa formação também, a gente fica muito engessado no trabalho e na vida também, né? Então, eu acho que esse projeto traz essa oportunidade do aprendizado do dia a dia, né? Então, a minha proximidade com as equipes é um momento de sensibilidade para, né, de poder ser mais sensível nessa discussão junto com as equipes. É muito bacana, né? As pessoas ficam muito interessadas e criam oportunidade, né, para que esses facilitadores cheguem. Isso é muito legal também. Nem sempre foi assim, já tivemos muitas dificuldades. É tudo mil maravilhas? Não, não é. Né? Temos as hostilidades, temos os preconceitos, a gente não pode deixar de falar sobre isso, que é inerente ao ser humano. Né? Temos a hostilidade declarada, e temos a hostilidade negada, né? E a gente trabalha isso na supervisão. Né? É um espaço, tanto do apoiador trabalhar isso com o facilitador, como na supervisão a gente discute. Nossos facilitadores são mais mulheres, né? Uma grande maioria são mulheres, negras, né? Muitas mães solo, né? Então, não é pouca coisa que a gente discute, que traz de visibilidade para a equipe, né? E para o projeto. Então, é um pouquinho disso que é importante a gente falar. Eu só vou complementar dizendo o seguinte: a gente faz muitos eventos pelo Brasil afora, nós somos convidados a falar sobre o suporte de pares, e quando, vamos dizer, o pessoal conhece um pouco o projeto, eles falam uma coisa: que coisa interessante, isso quebra muitos paradigmas, como a Denise falou, isso é uma luz no fim do túnel das dificuldades que nós temos no SUS e na rede de saúde mental pelo Brasil afora. A reforma psiquiátrica está viva, a luta antimanicomial está viva e vocês são um sinal disso. Isso nos dá muito alento. Vamos entrar agora a parte mais prática. Eu peço para colocar de novo o nosso PowerPoint. Então, vamos agora para a segunda parte. Então, hoje, esse protagonismo de usuários e os programas de suporte pares fazem parte integral das diretrizes de direitos humanos, né, da reforma psiquiátrica, das lutas democráticas, da saúde mental democrática, da luta antimanicomial. Então, temos as convenções, a OMS dá suporte, a Organização Pan-Americana de Saúde também dá suporte e produz material sobre isso, e nós tivemos um evento promovido pelo OMS, OPAS e Ministério da Saúde, em 2013, que criou um documento sobre o protagonismo dos usuários e familiares. Os movimentos internacionais de pessoas com deficiências usuárias da saúde mental também já fazem isso desde a década de 1970. Nós temos as primeiras experiências dos grupos de ajuda mútua e depois, na década de 90, quando começa um movimento mais organizado de usuários internacional, ele então passa a essa, e o movimento de deficiência também, a essa consigna: nada sobre nós sem nós, né? E isso, então, hoje nós defendemos que nós temos essas duas palavras de ordem, né, por uma sociedade sem manicômios, e a gente adiciona essa: nada sobre nós sem nós. E no relatório da 5ª Conferência, em 2023, a gente aprovou uma proposta de um programa federal de suporte de pares. Não é à toa que o Departamento de Saúde Mental está aqui. Esses são 2 livros que nós publicamos,
esse em 2021, 2023, que trazem material sobre isso, inclusive esse aqui está à venda aí. Então, agora nós vamos dar a palavra para os trabalhadores de suporte de pares. Eu vou falar um pouco primeiro e depois vocês, depois Tuane, depois vai ter um slide só sobre a UFRJ. Então, o que os trabalhadores e trabalhadoras fazem? Eles têm uma capacitação inicial, que é breve, e depois é contínua. Eles formam e facilitam os grupos de ajuda mútua, que é um dispositivo central. Nós vamos ter uma segunda mesa depois do almoço, destrinchando, detalhando como é que funcionam os grupos de ajuda mútua, liderados por eles apenas, os profissionais não participam. Eles criam grupos de WhatsApp, principalmente, com os membros dos grupos, onde é possível, dependendo das condições, né? Eles fazem acolhimento na recepção dos serviços. Esse é um trabalho muito importante. Eu quero que depois vocês detalhem um pouco mais isso, como vocês vivem isso. Eles se articulam com os apoiadores profissionais, apoiadores locais, né? E aí você vai poder falar um pouco também disso. Eles colaboram no acolhimento de primeira vez, junto com profissionais, às vezes na abordagem à crise e no projeto terapêutico singular também. Muitas vezes eles são convidados, chamados pelos profissionais para participar no projeto terapêutico singular. Isso é importante, depois eu quero que vocês falem mais sobre isso. Às vezes, eles participam também em busca ativa no território, visitas domiciliares. Alguns já estão fazendo matriciamento com atenção primária e outros serviços, né? E na forma de fazer referência aos outros serviços, inclusive sociais da área. Isso é quase comum a todos os trabalhadores, participam das assembleias de pessoas usuárias, e alguns de oficinas que, às vezes, eles mesmos criam, dependendo da habilidade do trabalhador. Nós temos aqui perto um CAPS, e que nós temos um dos nossos trabalhadores, ele tem esse dom do trabalho de cabeleireiro, barbeiro, e ele faz uma oficina de barbeiro e de cabelo, e que fazem, e de beleza, né? E que participam várias pessoas ali, e nesse momento eles trocam experiência. Eles participam das reuniões da equipe profissional, isso gerou um pouco de resistência no início, mas hoje é muito tranquilo, se vocês puderem falar sobre isso também a partir daqui. Vou passar o segundo slide e aí vocês querem a palavra. Isso é muito importante, levantam recursos sociais, culturais, esportivos, de lazer no território. A Camila, que esteve aqui, montou, junto com o profissional, fez um levantamento no território, levantou uma pasta de recursos disponíveis, e hoje, quando se faz o projeto terapêutico singular dos novos usuários, os profissionais já pedem a pasta porque vão fazer, você vai participar do recurso tal, esse, o centro esportivo lá, etc. Então, hoje, o uso dos recursos sociais e culturais do território fazem parte do projeto terapêutico e não ficar centralizado lá no CAPS. Depois, eles desenvolvem atividades de suporte mútuo, trabalho e rendas sociais, recreativas, esportivas, culturais, fora dos serviços. Eles participam de outras estratégias de empoderamento. Nós vamos falar na última mesa sobre defesa de direitos, luta contra estigma. Alguns participam do controle social, dos conselhos, e o ativismo social e antimanicomial. Realizam registros de atividades no prontuário eletrônico, foi uma conquista isso, né? Eles têm acesso hoje quase completo, com algumas limitações, aos prontuários, onde eles registram as atividades e a evolução dos usuários em que eles têm contato. Participam das reuniões de supervisão do programa, nós temos uma reunião mensal, e participam de eventos, fóruns, seminários como esse aqui. Qualquer evento de formação ou de divulgação do programa, eles estão sempre presentes. Nada sobre nós, sem nós, eles estão sempre presentes. Tá?
Eu vou voltar aqui no primeiro slide e eu vou pedir agora para a filmagem vir, porque vocês vão falar um pouco de vocês, da importância desse trabalho, e vocês também, como gestores e apoiadores, vão poder falar. Eu me retiro. Então, quem é que quer começar? Tá, Cleidiane. Então, no segundo slide, da parte do acolhimento, é bem importante. Eu trabalho no CAPS infantil com familiares e, geralmente, quem está mais adoecido são os familiares. Quando tem a gente na porta de entrada, que a gente faz acolhimento e tem identificação, muda todo o quadro da situação, né? Porque é um estranhamento quando a gente se apresenta como familiar, né? Te conta um pouco como funciona e os familiares se sentem acolhidos. Isso muda muito o primeiro atendimento daquele familiar e usuário. E, às vezes, aquele usuário nem fica no serviço, porque o foco é o familiar. Uma conversa acolhedora, de olhar para quem a gente está atendendo, né, identificar aquele perfil, né, porque quando você tem propriedade, assim como eu, para falar, né, que eu tenho a vivência, falo, eu também sou mãe, eu tenho um filho autista. Na investigação também é difícil, porque dá uma angústia, tem muitos estigmas, a escola traz poucas possibilidades, e a gente abraça esse familiar, né? A maioria é mulheres, e mulheres pretas, como o professor Eduardo falou, e a Denise. E a gente ter esse olhar fino para eles faz total diferença. Na atenção à crise também, às vezes os usuários adolescentes chegam no serviço muito embotado, e a abordagem com a família é fundamental, porque geralmente é o laço que está estremecido. Você faz uma conversa com aquela mãe, com aquele pai, e muda todo o cenário, né? Dentro do grupo também, eu recebo algumas indicações de familiares e a gente começa a fazer o trabalho ali com eles e muda todo o quadro do usuário. Isso é fundamental no serviço e é um espaço muito importante. E eu acho também que o serviço de saúde mental acaba tendo um olhar diferenciado para a gente quando vê aquele resultado, aquela mudança naquela criança. Faz toda a diferença dentro do serviço. E também na questão também das VDs, que estava ali no slide, é importante também, porque às vezes aquela mãe não consegue chegar no serviço, tem uma dificuldade, está cansada de muitas questões. Você vai numa VD com a equipe técnica também, você conversa, você dá um abraço, você olha para aquela mãe ela começa a ter forças para poder acessar o serviço. Às vezes aquela mãe só quer ser vista, só quer ser vista, só quer ser olhada, e esse trabalho é fundamental, porque são trocas de vivências. E também o suporte pais é uma abordagem em cuidado e em saúde mental, porque as vivências, as trocas são fundamentais. E isso aparece muito no serviço. Vou passar a palavra aqui para o Mauro, depois eu falo mais um pouco. Bom, a gente tem um código mais ou menos, porque no nosso CAPS o portão é de ferro, com uma tranca. Então a gente vê, conforme eles abrem a tranca e empurram o portão, a gente já sabe como eles estão. Então está vindo mal. Ou então está vindo só para buscar remédio, está ótimo, está estável. Então a gente sempre usa certas características muito pequenas para saber como o paciente está entrando no CAPS. Tá? Agora eu queria falar de uma coisa nova. Nós estamos começando o nosso conselho gestor e eu faço parte dele. E a gente fez um levantamento no território, porque o nosso território tem 3 CAPs e um ambulatório. E saber como a população em torno enxerga ter tanta gente com transtorno. Muitos dormem nas portas dos CAPs, o pessoal passa andando, correndo. O que eles veem sobre isso? Para poder chamá-los para o conselho gestor, chamar a comunidade para dentro do CAPS, para saber o que eles estão vendo
e o que eles querem e o que a gente pode oferecer. Então, isso também é um trabalho que eu fui chamado a fazer, porque eu já fiz aqui no Franco. Então, é uma coisa que eu acho que precisa ser colocado em todos os CAPs. O Conselho Gestor é uma ferramenta muito importante para a gente poder trabalhar o território e trabalhar toda a cadeia de familiares, usuários, equipe e os moradores e forças que tem em torno dos CAPs. Minha chegada no CAPs foi um pouco difícil. A gente tinha um psiquiatra muito renomado que achava que o programa não ia dar certo em absolutamente nada. Ele já tinha falado isso com a Denise e foi um pouco complicado, já que ele era uma liderança. Mas a equipe, o resto da equipe, me acolheu muito. Eu fui muito bem recebido e tive indicação de vários e vários profissionais para o grupo. Tanto que o grupo chegou a ter 31 pessoas participando. Eu consegui que 5 voltassem à vida, à ressocialização. Então, eles já não vêm mais ao CAPS todo dia, eles vêm ao CAPS uma vez por semana para o meu grupo e para participar do grupo de trabalho, que é uma outra diretriz da superintendência, que é procurar trabalho apoiado para PCDs. Então, a minha chegada foi uma chegada, por um lado, preocupante, porque uma grande liderança estava contra, mas vamos dizer que a maioria do pessoal que põe a mão na massa disse que bom que apareceu alguém para conversar com os nossos usuários, porque nós, às vezes, não temos tempo. Então, a convivência, eu passo a convivência conversando com todos, e isso faz com que eu tenha uma fluidez entre as mini-equipes. Eu não participo de uma mini-equipe especial. Eu vou participando com todo mundo, conversando com todo mundo e absorvendo um pouquinho de cada um, para que na reunião de equipe eu possa dar a minha contribuição nas discussões de casos de todos eles. Mauro, se você pudesse falar um pouquinho do seu grupo. Bom, meu grupo, ele já nasceu com 6 a 8 pessoas e hoje conta com 25. É um grupo homogêneo, é um grupo que se abraça. Nós passamos no final do ano por 2 óbitos dentro do CAPS e o grupo ficou muito mobilizado. Nós tivemos que fazer 2 a 3 reuniões para que eles pudessem colocar tudo para fora, mas foi assim uma catarse muito importante. E eles puderam realmente dizer, olha, o quanto eles vão fazer falta, mas o quanto a gente tem de espaço aqui para poder mostrar que eles partiram por outros motivos. Não foi por falta de afeto, não foi por falta de carinho, não foi por falta de atenção, não foi por falta de atendimento. Partiram. Então, o meu grupo é um grupo grande e é um grupo que se junta na convivência para ficar conversando, obviamente, além de fumar. Isso aí não tem jeito. Fumam demais. Mas eles se juntam na convivência para
conversar e para trazer assuntos para dentro do grupo. Eles trazem o assunto para dentro do grupo. Eu fico, às vezes, 15, 20, 25 minutos mudo, deixando eles falarem, conversarem e debaterem e entrarem em discórdia, depois entrarem em concordância. Então, é um grupo que eu coloco assim com uma felicidade muito grande o dia do grupo, para todos nós. Eles ficam perguntando, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, hoje vai ter o grupo. Então, é uma coisa muito legal e, apesar de eu ter voltado a estudar na minha área, que é a economia, a saúde mental me pescou. Então, eu me divido entre estudar economia ainda e estar junto com a saúde mental. Muito legal, Mauro. Eu queria ouvir o depoimento da Tatiana e do Rômulo também um pouco sobre essa dinâmica da vivência, sem preparar, sem nada, mas é isso mesmo. Foi pega de surpresa. A Denise adora fazer isso comigo. Vou falar um pouquinho do meu lugar, né, de direção, agora no Franco Basaglia, né, mas quando foi apresentada ao projeto Suporte Pares, eu estava no Raul. Vou fazer só aí uma observação no que o Mauro falou, que eu ainda não conhecia o Mauro, nem imaginava que eu viria aqui para o Franco, né, e o Mauro, quando chegou, né, nessa função de Suporte de Pares, ele chegou no Raul, né? Você lembra disso, Mauro? E aí o Mauro ficou o quê? 1, 2 semanas, né, Mauro? No Raul, a gente ainda conversando sobre trabalho, ele sendo apresentado na supervisão. E aí a Elisa, diretora do EAT, né, virou e falou assim, não, Mauro é meu. Ele já estava prometido para cá, não é do Raul, não. Aí eu falei, como é que é isso, Mauro? Aí o Mauro, não, eu vou com a Elisa, já é uma história de muitos anos. E aí a gente recebeu um grande presente, né, no Raul, que foi o João, que está, né, aqui. E aí, assim, foi quando eu aprendi, né, na verdade, com o João, o que era, né, esse profissional de Suporte de Pares, que eu acho que a gente precisa, né, falar desse jeito. O protagonismo é de vocês mesmo, porque eu acho que não tinha um desenho pré-estabelecido, né? Acho que isso foi sendo construído a partir da chegada de vocês, né? E cada um ao seu estilo, né? Dizendo isso porque Mauro tem um estilo, né? João tem outro estilo. Acompanho o Solano, né? Que está chegando no Suporte Pares agora, né, que está lá no Centro de Convivências do NISE, né, do Trilhos. E aí, assim, um outro estilo, né, o Renan, que não está aqui com a gente, que é o Suporte de Pares do Franco, que foi quem você citou, né, que é barbeiro, né, a profissão dele, ele está de férias. E aí lembro do João, por exemplo, falar para mim assim, Tatiana, o que eu faço? Né? Assim que eu cheguei no Franco, não tem o grupo aqui, a gente não consegue fazer o grupo de jeito nenhum. E aí eu falei, mas me conta como é que tá, o que você tá fazendo e tal. Aí ele me contou da oficina de beleza. Aí eu falei, Renan, se isso já não é o grupo, o que mais será o grupo, assim, né? E é maravilhoso, assim, né? Na medida em que também ele vai dando esse lugar para esse grupo, como barbeiro, como as coisas vão acontecendo em torno disso, né? O impacto disso, assim, num CAPS é muito maravilhoso, né? Então, eu, na verdade, vou falar, né, sobre isso mesmo e queria agradecer, né, a cada um de vocês pela oportunidade, né? João, Mauro, Solano, que eu estou podendo acompanhar também, né? Renan, que não está aqui, pela oportunidade, assim, dessa função de direção que eu ocupo, que é bem limitada, né? Poder participar, assim, né, desse projeto com vocês. Obrigada mesmo. Rômulo, você quer falar um pouquinho? Obrigado. Bom dia a todos. Bom, quando um relato breve da importância do grupo de Suporte Pares para mim, enquanto pessoa. Na gestão anterior do CAPS Magal, eu fui convidado, depois que eu conversei com a minha diretora, sobre a minha experiência com a minha filha,
E ela falou, poxa, Rômulo, você já, que agora está deixando um pouco o seu lado enfermeiro de ser, né, um emergencista. Na época eu trabalhava na Zona Oeste, eu era diretor de um hospital da Zona Oeste e vim justamente por uma questão com a minha filha. Ela falou, já que você está chegando assim, vou te apresentar uma pessoa. Aí me apresentou o seu Luiz. Ó, tem esse grupo Esporte de Pares, o que você acha de você participar um pouco para você ver como é? Que a gente, um apoiador está saindo e talvez, se você for interessante para você, se você achar que na sua jornada vai ser assim uma crescente que vai facilitar a sua vida, inclusive dentro de casa, que assim você faça. E foi assim que eu entro no grupo Esporte de Pares, né? Eu acho que alguém aqui veio acompanhado, veio em par? Acho que muitas pessoas. E se não vieram em par para cá, alguém provavelmente ou trouxe, ou foi um par que ficou em casa. Só para a gente ter dimensão assim do grupo Esporte de Pares. Eu tenho trazido muito nesse ano, com essa nova gestão, que ele foi um apoiador lá no Raul Seixas, que foi o Naruan, né? Ele já tinha essa experiência com o grupo Esporte de Pares. Eu tenho trazido muito isso na reunião de início de turno e tenho pedido, e a gente já conseguiu um espaço na supervisão técnica, que eu acho que isso tem uma grande relevância, né? Porque está para além do conhecimento teórico-científico. E vou ilustrar um caso que nós tivemos 2 familiares que precisaram de suporte, né? Um foi fazer um procedimento no IACAC e o outro foi fazer um procedimento no Instituto Nacional de Cardiologia. Ambos foram manejados com eu e o seu Luiz trazendo o caso para a supervisão técnica, para que a gente desse continuidade e desse suporte para um familiar que estava fragilizado e precisava resolver uma situação. Familiares esses que são frequentadores assíduos do Grupo Esporte de Pares. Então, assim, o Grupo Esporte de Pares ele tem uma importância que ele precisa ser dita pelo menos uma vez na semana na supervisão técnica em cada centro de habilitação psicossocial. Justamente para a gente dissipar eu acho que é uma ferramenta assim que constrói um prédio gigantesco. Eu acho assim, para mim em especial, para mim foi um stricto sensu para mim o Grupo Esporte de Pares na minha vida, no meu casamento inclusive. Então obrigado ao Grupo Esporte de Pares. Isso aí. Obrigado. Não sei se vocês estão percebendo, a gente sempre fala no suporte de pares em primeira pessoa. E a gente fala a partir da experiência pessoal, inclusive dos profissionais. Muito obrigado, Rômulo. Que é assim que funciona, é valorizar a experiência pessoal em primeira pessoa, né? Eu vou passar um pouquinho à frente e depois, aliás... Cleidiane, você gostaria de falar do seu grupo também? Porque eu acho que é importante. O que é um grupo de familiares? Então, meu grupo é um grupo de familiares, composto por 15 pessoas e todas mulheres. Já tive a experiência de ter um homem umas 2 vezes, mas eles não conseguem... sustentar, tento conversar, fazer ali uma intervenção, mas eles não se sentem à vontade, mas depois eu dou uma atenção para esse familiar. É um grupo de mães, a maioria mães solo, mulheres pretas, muito cansadas, esgotadas, mas no grupo é um momento delas que elas falam, é meu momento, esse é meu momento. E para acontecer o grupo, né, como é um CAPCIM infantil, elas vão com as crianças, né? A gente tem um combinado com a equipe técnica de fazer um trabalho enquanto essas mulheres estão sendo assistidas no grupo. Então, a equipe se divide, é organizado na supervisão, que é muito importante para acontecer, eu também preciso da equipe, que é um espaço para as crianças estar ali fazendo uma intervenção, algo terapêutico, que a própria equipe ela constrói, enquanto esse grupo ali está acontecendo. E são muitas questões ali debatidas entre elas. Eu preciso mediar o tempo, porque tem umas que falam mais, tem outras que falam menos, e eu gosto de dar oportunidade para todas as pessoas que estão dentro do grupo para falar, né? E, no início, algumas chegam muito retraídas,
E conforme vai passando o tempo, elas começam a falar, começam a se soltar, começam ali também ter o protagonismo no próprio grupo. Eu dou algumas tarefas para elas ali organizarem e trocam o número e vão fazer atividade, vão para a praia, vejo fotos, isso vai mudando a vida. Elas chegam assim muito entristecidas e vai voltando um sorriso no rosto. E através assim, né? A gente que tem um filho que tem uma questão, que tem uma condição que é autismo ou outros transtornos, o transtorno, ele não é doença, ele é para sempre, né? Mas como eu vou me fortalecer para poder enfrentar essa dificuldade, para poder continuar a minha vida, né? Porque, assim, eu faço uma pergunta sempre no grupo. Vocês estão vivendo ou sobrevivendo? E elas ficam pensando muito, eu estou sobrevivendo. Mas através desse fortalecimento, dessa troca, né? Essa identificação, as coisas vão fluindo e é muito lindo ver florescer essas mulheres. E através do afeto e dessa escuta, e tem coisas que às vezes acontecem no grupo, algo assim que mais pontual, que eu às vezes preciso trocar até com a equipe, que eu falo com elas assim e muda tudo, sabe? E o grupo também, tudo que acontece lá é sigiloso. A gente não pode falar de religião, de time, existe um respeito. E elas se respeitam muito. E, assim, quando termina, falam, nossa, já acabou, poderia ser 3 horas esse grupo, né? E, assim, eu vejo que surge um efeito. E é muito lindo ver elas florescer. E, assim, elas pedem, assim, pode fazer outros dias? Assim, eu estou vendo para ver, colocar mais um dia na semana, porque, assim, tem mães que não conseguem estar no dia, que é as terças. Mas eu também faço muitas coisas também lá no trabalho, não faço só o grupo. E, assim, claro que eu fui para fazer o grupo, né? O grupo é muito importante, mas eu faço muito atendimento também com a própria equipe, que também faz um diferencial dentro daquele atendimento. Ontem eu atendi uma mãe que está com uma questão oncológica, está muito, assim, muito mal. E ela falou, nossa, a partir do seu atendimento, mudou algo em mim. Então, é transformador. O grupo é transformador e faz total diferença na vida do usuário e do familiar. E elas voltam, assim, a ter uma vida. Parece que elas chegam muito abalada e parece que muda. Assim, é notório você perceber quando você olha para elas, quando elas estão começando a frequentar o grupo, a forma que chega e a forma que sai. Umas ficam, permanecem, tem outras que saem, o grupo é rotativo, não tem um tempo específico, mas é um grupo aberto. E tem algumas organizações que já realizamos atividade na Horta, foi um grupo que foi feito na Horta, que fica do lado do CAPS, no Museu Bispo também, que foi também um evento para conhecer, para sair um pouco também do CAPS, né? Porque dá para ter o coletivo em outros lugares, para essas familiares acessar também o território, que tem muita dificuldade de acesso, porque a criança ela tem um manejo e é difícil, realmente, a sociedade tem muito preconceito, e a mãe também não consegue, muitas das vezes, ali, tá cansada, sobrecarregada, manter essa criança, porque é muito difícil mesmo, e também é uma forma de estar no território, muito importante. E é isso. E eu gostaria de falar também do trabalho apoiado. Posso? Então, o trabalho apoiado, ele faz total diferença na minha vida. Por quê? Eu sou mãe de uma criança autista e eu vivo isso, não é fácil. E ter um trabalho apoiado muda tudo no meu dia a dia, porque a apoiadora ela está ali, né, me inserindo na equipe, trocando coisas comigo, perguntando como é que está. Se acontecer alguma questão, eu tenho a liberdade de conversar com a gestão, de resolver. Isso me deixa mais à vontade. E, a partir disso, eu consigo conciliar a maternidade atípica com a minha vida profissional, porque antes eu não conseguia. E eu digo que o Arthur, eu fico até emocionada, é um propósito na minha vida, sabe? Porque através dele, a minha vida mudou e eu consigo mudar outras pessoas, assim, sabe? Através do meu sofrimento, eu consigo ajudar outras pessoas. Isso é fundamental, porque a sociedade, quando a gente tem um filho que tem autismo, um transtorno, ela vê a gente de outro jeito, né? Tem muito estigma, muito preconceito. E o Suporte de Pares mudou a minha vida. E todos os dias eu agradeço muito por estar nesse projeto, porque esse projeto ele é lindo, né? E toda vez que eu posso falar essa frase, eu falo, né? Que é o meu afeto, afete cada familiar, que transforma a vida de cada um.
E é isso, gente. Isso aí. Antes da Denise falar, eu queria dizer o seguinte: a gente percebeu que, na maior parte do serviço de atenção psicossocial, a atenção ao familiar era de coadjuvante do tratamento de um filho, do marido, etc. E não se tinha esse espaço para lidar com as questões específicas do familiar, que é também uma questão de gênero, da produção de cuidado, que é uma questão principalmente feminina, então tem uma questão de gênero profunda aí, mas o tempo de cuidar, etc, etc. Então, nós fizemos questão, e isso não existe em muitos lugares no mundo, que o suporte de pares também dá espaço aos familiares para poder exatamente falar dessa perspectiva e mudar a vida dos familiares também. Mudam a vida dos familiares, como a Cleidiane colocou. Denise. Eu só queria explicar rapidinho o papel do apoiador, né? Que a gente está falando sobre o apoiador e a gente não explicou como é que essa figura surge, né? É uma direção de trabalho que a gente tem. O apoiador ele é escolhido, né, pela gestão de serviço, pela equipe, tá? Não existe nenhuma interferência da parte da coordenação para determinar quem vai ser o apoiador ou não. Aliás, assim, eu como coordenadora, a minha interferência, né, junto às gestões é zero, né? É um trabalho horizontal, né, que a gente discute, que a gente constrói, porque cada um tem o seu papel e tem que ser respeitado, então a gente troca. Então, o apoiador ele é escolhido pela equipe ou junto com a gestão, para a pessoa que tem uma sensibilidade, uma disponibilidade, inclusive, de poder ouvir e poder estar próximo do facilitador. Porque esse apoiador, em determinado momento de uma situação mais agudizada dos casos que acontecem dentro do grupo, ele também vai ser coadjuvante junto ao facilitador. Ele vai construir uma nova discussão na reunião de equipe, poder construir um novo PTS junto à referência do caso. E isso salva vidas, né? Nós já tivemos experiências, não foi nenhuma nem duas, de familiares, né, que procuraram o facilitador, o grupo de facilitador de WhatsApp, e se despediu. Né? E foi através da disponibilidade do facilitador e do apoiador que essa vida foi salva, né? Porque estavam todos em consonância com o trabalho. Então, o papel do apoiador é muito importante, né? Eles participam da capacitação, né? E eles constroem com o facilitador, que é um novo trabalhador que está chegando ao serviço, a sua direção de trabalho, respeitando a sua individualidade. E uma outra coisa importante de eu poder falar é como que esse trabalho ele se constrói no cotidiano, né? Cada pessoa com a sua singularidade, cada serviço com a sua singularidade. A gente tem uma direção de trabalho, mas tem um perfil de cada serviço. E, hoje em dia, os novos contratados do projeto, já somos 40 pessoas, né? E a gente quer ampliar, né, doutor Hugo? Né, somos 40 já, e que às vezes me dá um trabalho danado, né? WhatsApp todo dia, inclusive sábado e domingo, para o bem, para o mal. Então, essas pessoas, eu me perdi o que eu estava falando. Porque... De puxar do orelha. Então, na verdade, é um trabalho em parceria, né? O apoiador ele vai poder construir junto com o facilitador as possibilidades dele. Tem pessoas que não conseguem ter algumas ações, ter alguma direção de trabalho. Isso é respeitado, isso é discutido. O apoiador também ele não é vitalício, ele pode ser trocado. O facilitador pode chegar para mim e para a gestão e falar, olha, essa pessoa não está sendo um bom parceiro para o meu trabalho. E a gente revê a discussão. Então, é um trabalho muito fluido, né? E uso a palavra criativa porque é isso mesmo.
E tem um detalhe que não é o detalhe, os novos trabalhadores estão saindo na direção de indicação dos próprios serviços. Isso é um ganho enorme, né? Porque os serviços ficam atentos a sujeitos que já estão capacitados para exercer o seu lugar de trabalho junto à sociedade, né? Então, todos os nossos trabalhadores, isso é muito legal de poder ser dito, são indicados pelos próprios serviços dentro da RAPS. Não tem ninguém de fora, né? Tem muitos pelo grupo de trabalho, que é uma direção de trabalho também nossa, e outros por empatia, né? Por vivência no cotidiano. Tá? Então, isso é um fluxo, né, que é construído em parceria com a equipe e com o projeto. Tá? Ok? Nós vamos passar agora para avançar um pouquinho, porque nós temos mais meia hora apenas nessa primeira mesa. Então, eu quero dizer o seguinte, o perfil de atividades no suporte de pares variam de acordo com uma série de critérios. Primeiro, o tipo de CAPS, ou de serviço. O CAPS adultos, CAPS infantil e juvenil, o CAPS AD, o centro de convivência. Nós temos agora o deambulatório, que é um projeto muito interessante, criado aqui pela rede e com a direção do Hugo, que é uma linha de integração, primeiro, né, de integrar o serviço de saúde mental com a atenção primária e os pedidos de serviços que vêm pela rede. Então, depois nós vamos poder falar um pouco mais, e as unidades de saúde da família. Então, a atividade varia um pouco nisso, tem tipos... Também depende dos dispositivos já existentes dentro de cada serviço e também varia muito dependendo da população do território. Nós temos CAPS em bairro de classe média, na periferia, em comunidade. Isso tem a ver também com o nível de violência na área, né? A população de rua, usos do serviço pela população. Tem serviços, principalmente na área D, que eles vão muito mais no início para tomar banho, ter refeição, etc. Isso dificulta, por exemplo, em alguns serviços AD, ter grupo, em alguns grupos, em alguns AD, nós conseguimos grupos e até grupos grandes. A Luciana vai estar aqui à tarde para falar sobre isso. Depende também das prioridades do serviço e do perfil e habilidades do próprio trabalhador, como o caso do Renan, né, na oficina de beleza. Então, nós já avançamos um pouco, nós temos os seguintes atores. Além dos trabalhadores de suporte de pares, nós temos os apoiadores, nós já falamos um pouco do perfil, nós temos os diretores e as diretoras de serviço, a Tatiane já falou um pouco disso, né? Elas participam ativamente da gestão, nós fazemos uma negociação inicial, depois a equipe então, participa da discussão sobre o suporte de pares, garantem a reunião do facilitador nas reuniões de equipe, definem, então, o regime de trabalho, asseguram o apoio, então, ao trabalhador de suporte de pares, indicando usuários familiares para o grupo de ajuda mútua ou para outras atividades, né? Temos a coordenadora, que é a Denise, e tem o supervisor. Então, a Denise já descreveu um pouco o trabalho que ela fala, e o trabalho do supervisor é o trabalho que eu faço, né? Que a gente faz junto o planejamento do programa, faz a capacitação sempre dessa forma aqui, né? E acompanha a atuação dos trabalhadores de suporte de pares, dos apoiadores e da coordenação geral. Nós temos reuniões periódicas com os diretores e com os apoiadores, isso é importante, né? E nós temos a nossa reunião mensal com todos os trabalhadores de suporte de pares. Sempre na sexta-feira, a última sexta-feira do mês, e é uma reunião com pauta aberta, em que as pessoas podem falar das questões que estão surgindo do trabalho. Você quer comentar alguma coisa desse processo todo? Não, já falamos, né?
Então, vamos falar um pouquinho, depois eu quero ouvir a Tuane, sobre o trabalho, a experiência no suporte de pares na universidade. Então, a primeira constatação é que os estudantes, nos primeiros semestres, as pesquisas e também, vamos dizer, a casuística têm demonstrado uma incidência mais alta dos desafios existenciais de sofrimento mental. Nós temos muitos quadros de ansiedade, angústia, automutilação e alguns casos de suicídio. Tá? Lembrar que nós temos, mais ou menos, em universidades federais, um perfil médio de 30% dos estudantes que vêm de outros municípios, chegam aqui sem nenhum suporte familiar, de amigos, etc. Eles dependem, muitas vezes, de bolsa de apoio, que não vem imediatamente, né? Tem ainda um período de chegada, e vamos dizer, essa chegada num outro ambiente da cidade, grande ou diferente da que eles vivem, gera uma situação existencial de muito desmapeamento cultural também. E isso implica um aumento dos casos de sofrimento mental. E é interessante que a gente notou que a oferta do serviço de saúde mental tradicional gera baixa adesão. E isso foi a dica para a gente criar o programa de suporte de pares também na universidade. E a gente notou que quando a gente pergunta na pesquisa que a Juliana fez, é que eles preferem esse apoio entre colegas, né? E tem uma série de desafios na universidade, muito diferentes do programa de saúde mental municipal. Primeiro, nós temos simplesmente 2 semestres e 8 meses de atividades. São 2 semestres com 4 meses de aulas, isso, e descontinuidade, inclusive, no meio do ano, porque tem as férias também escolares. Temos uma competição grande com as atividades acadêmicas, eventos, provas, e mudanças de disciplina e horários das disciplinas a cada semestre. Isso gera um desafio muito grande na hora de você organizar os grupos de ajuda mútua, etc. Os horários dos estudantes mudam todos. Depois, nós temos um desafio do espaço universitário, principalmente no campus lá da Ilha do Fundão, que é um espaço que o Gustavo, não, é um lugar da não convivência. É difícil ter convivência entre pares ali naquele campus. E principalmente a habitação estudantil é muito isolada, particularmente à noite e nos finais de semana, né? Então, nós temos um espaço universitário, pelo menos lá na Ilha do Fundão, que dificulta a convivência entre os estudantes, e nós temos um problema também, uma competição pelas salas de aula para fazer reunião. Então, a gente tem que conquistar a direção da unidade para conseguir uma sala específica, botar uma placa lá, não interrompa a atividade, etc., etc., porque estudantes, vocês sabem como é que é. Chega na universidade, vai abrir na sala e vai entrando. Não pode ter interrupção. Então, a situação é mais desafiante e nós estamos tentando lidar com essa situação. Então, tem muita negociação feita, né? Além disso, nós temos culturas acadêmicas, pedagógicas e profissionais muito diversificadas dentro da universidade. É muito diferente lidar com belas artes, com as letras, lidar com direito, lidar com... né? E isso, a experiência da saúde mental em outras universidades tem dito isso para nós. E algumas universidades estão começando a trabalhar com essas diferentes culturas profissionais e acadêmicas, né? Tem professor durão, que não quer saber, por exemplo, se o aluno está tendo alguma dificuldade ou não. Ele gosta de ferrar o aluno para dar o ibope e ter alta repetência. Nós vamos ter que lidar com isso, né? Então, o programa na universidade é centrado na oferta de grupos de ajuda mútua, formam-se os grupos de WhatsApp, fazem atividades culturais de lazer externo, principalmente nesses períodos fora e de férias, eles não interrompem as atividades,
e também tem um suporte individualizado a essas pessoas. E a base é uma bolsa de estudos com dedicação de 12 horas semanais. E agora eu queria ouvir a dona Tuane, que é estudante da Belas Artes, e falar um pouco do seu trabalho em primeira pessoa sempre. Bom dia de novo. O nosso grupo, vou falar de antes, né? Vou trazer essa trajetória. A gente teve, como o professor Eduardo colocou, orientação, né, com as cartilhas, a gente trouxe reflexões também durante as nossas reuniões. E durante esse processo de entender o que é o projeto Suporte Pares, porque eu não conhecia, sendo bem sincero, né? Veio a bolsa, e aí eu falei, não, vou tentar. E aí veio, a gente teve um seminário o dia inteiro falando sobre. E aí a gente vai entendendo, né? Eu pelo menos fui entendendo que não era sobre mediar conflitos, mas de sustentar escutas. Porque escutar é muito difícil, né? E a gente, eu levo muito isso também. A gente tem reuniões de suporte a cada 15 dias, de levar, né, situações que os estudantes trazem durante os grupos, né, de está acontecendo isso, e como é que a gente resolve? Não, a gente não resolve. A gente dá meios para que esse estudante, né, possa, de forma autônoma, né, conseguir mediar esses conflitos, né? E aí a gente vai entendendo com o tempo sobre essa escutativa. Bom, o nosso grupo, ele começou uma vez por semana, comigo e com o Gustavo, como mediadores desse grupo. No começo, assim, foi um pouco complicado, né? Porque era diferente para eles, diferente para a gente também, né? Mas eu digo assim que a base para que o grupo andasse, além dessa escutativa, foi com certeza o sigilo, né? Somos jovens, ninguém quer que ninguém saiba sobre as nossas inseguranças. Ninguém quer que saibam que nós temos inseguranças. Todos temos inseguranças, né? Então, eu e o Gustavo, no começo, começávamos falando, né? A gente se despia e falava, tá acontecendo isso, isso e isso. E dava uma base para que eles trouxessem as questões deles, né? E o professor Eduardo, ele falou uma palavra numa reunião que nunca mais me saiu da cabeça, que foi a desdramatização dos problemas, né, das angústias que vêm. Então, esses alunos, eles chegam com questões como bolsa, né? Eles acabam de chegar na universidade, como é que faz essa questão burocrática? Você entra, você não tem como mudar a sua grade, é uma grade que já vem lá e você trabalha, e como é que você faz isso? E aí você traz as suas próprias, como é que foi para você? Eu também fui uma mulher que entrei já trabalhando, como é que eu mediei esse conflito, né? Então traz essa desdramatização de que não vai dar. E outra coisa que me chamou muita atenção também, essas condições materiais são muito importantes. Falo do curso de Belas Artes, porque dentro da Escola de Belas Artes nós temos, eu acho, que 13 cursos dentro da Escola de Belas Artes. E dentro desses cursos, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo também, a gente precisa trabalhar com materiais esses que são muito caros, muito caros. Então, já chegou estudante assim, nossa, mas eu entrei, eu nem sabia que eu tinha que pagar material, sabe? E às vezes, R$1.000 de material. Como é que a gente vai lidar com isso? Claro que nós temos bolsa, é importante falar isso, só que até essa bolsa sair, como é que a gente lida com isso, né? E como é que a gente sabe? Então, eu já sou, eu estou no 7º período, estou no sétimo período, a gente já nem lembra mais. Estou no 7º período, né? E então tem um mecanismo de falar, olha, a gente tem grupos que tem doação, você pode fazer isso. Já teve alunos que, por exemplo, não tinham
computador em casa para poder acessar a bolsa. Como é que a gente fazia isso? Ah, não, tem como entregar o documento pessoalmente. Coisas que não tem como. Porque como o professor Eduardo colocou, o fundão, pelo menos, é um lugar de desencontros, sabe? Outro dia mesmo, um calouro chegou e me perguntou onde fica o prédio tal. Sei lá, eu tô lá há 4 anos, sabe? E, então é isso. Gera desencontros mesmo. E esse grupo, eu acho que é uma oportunidade da gente estar podendo trabalhar essas questões também e desdramatizar elas. Eu estava falando da questão material, porque, sim, essa questão material é importante, mas a questão de rever essa saúde do estudante de forma eficiente, de forma trabalhada por trás, é muito importante também. Os estudantes chegam muito com essas angústias, fora do ambiente acadêmico também, a família, né? A gente está falando de uma escola de belas artes, por exemplo. Nem todos os pais aceitam que o filho vai fazer pintura, que o filho vai fazer escultura. Como lidar com isso, sabe? Como é que a gente vai falar disso? E é nesse grupo que a gente trabalha essas questões também. Não trabalha de forma horizontal, né? A gente fala das nossas vivências, eles trazem a deles. Já ajudamos muitos estudantes, assim, que vieram, que às vezes não se sentem confortáveis de falar naquele ambiente em roda, por acabar conhecendo, né, de uma outra disciplina. Já aconteceu de começar a falar, entrar um aluno de outra disciplina e ele para na hora, assim, assustado. Eu não vou falar das minhas questões com essa pessoa que tem aula comigo, sei lá se ele vai passar ou não. Então, às vezes, traz essas questões mais individuais no WhatsApp, que a gente fala um pouco, mas vamos trazer para o grupo. Talvez outra pessoa esteja passando pela mesma dificuldade, tudo. E funciona bastante. Atualmente, a gente dividiu... a gente trabalhou por 2 semestres, né? A gente começou em abril, aí no segundo semestre a gente dividiu esses grupos, né? A gente trabalha com o CLA, que é o Centro de Letras e Artes. A gente trabalha com a Escola de Belas Artes, Faculdade de Arquitetura e o Centro de Letras, né? A princípio, né? É um projeto piloto, a gente pretende expandir, né? Já chegaram, isso é importante falar, já chegaram pessoas de outros departamentos querendo participar, e a gente falou assim, olha, a gente chegou no grupo e falou assim, olha, tem outra pessoa de história, de matemática vindo aqui, como é que a gente faz? Não, pode ir, mas é importante falar que, né, por enquanto está nesse nicho. Mas aí, no segundo semestre, a gente começou a fazer 2 grupos, né, na semana. Um era comigo e o outro ficava com o Gustavo, né? E aí a gente começou a ver que tinham pessoas que iam no grupo que eu fazia e no grupo que o Gustavo fazia também, né? Iam nos 2 dias lá, às vezes traziam as mesmas questões, às vezes desdobravam mais com o Gustavo, mais comigo, e aí a gente tentava entender o que estava acontecendo com esse estudante. E teve as férias no meio do ano também, né, o recesso, que a gente pôde fazer passeios culturais, a gente foi no CCBB, a gente foi no Correios, a gente foi em muitos lugares também. A gente fazia assim, uma reunião, perguntava como é que estava a vida, porque a gente fica nisso, né? Como é que está a vida dessa pessoa? Será que está andando? Será que deu certo? Será que ela conseguiu a bolsa? A gente fica, né? E acaba sendo amigos. O professor Eduardo falou que tem coisas que funcionam, não funcionam. Nessas cartilhas a gente ganhou uma série de regras, né? Que tem o sigilo, aí tem todas as regras. Aí durante as reuniões a gente falava assim, isso aqui não vai dar, não. Isso aqui não dá pra gente, por exemplo. Falei, não tem como. Acabou de sair da aula, como é que eu vou fingir que não conheço a pessoa? Não, vou lá, abraço, tá na fila do bandejão, abraço. É claro que não cabe a nós a gente trazer as questões do grupo
para um momento que não é de sigilo, que não é aquele ambiente, mas saber se a pessoa está bem, a pessoa está lá indo comer, conseguiu a casa que queria para morar perto da faculdade. Isso tudo é muito importante. Então a gente acaba criando uma aliança, acaba criando amigos. E falando de mim, me ajudou bastante, vem me ajudando bastante, né? A também desdramatizar muitas coisas que acontecem, a conseguir os trabalhadores da área, como funciona para a área deles. Muitas coisas que eles falaram também funciona para a gente também. É claro que lidando com um público diferente, com outras questões, mas eu fico muito feliz, tem dado certo, a gente pretende expandir para outras áreas, e os alunos estão animados, mandam mensagem no WhatsApp para a gente, perguntando quando é que vai voltar. As aulas já voltaram, o grupo ainda não voltou, e o grupo? Não vai voltar, não? Eu falei, não, calma, gente, vai voltar sim. Então, isso mostra como o projeto vem dando certo, né? E que é de suma importância dentro das universidades. É isso. Obrigada. Eu queria só acrescentar que, além das questões existenciais da entrada na universidade, esses alunos trazem também as suas problemática pessoal e singular e subjetiva da sua história. E questões como racismo, identidades sexuais, uso ou não de drogas, a solidão, né? Todas essas, e as questões do sofrimento, né? Tem formas de sofrimento, eles estão trazendo dentro dos grupos. Tá? Isso é muito importante lembrar que eles têm uma história que também chega na universidade e que vamos dizer, esse sofrimento pode ser acelerado pelas questões da própria universidade, o ambiente competitivo, as exigências acadêmicas, quer dizer, tudo isso acelera essas questões ou fortalece o sofrimento. E dizer que nós temos 2 reuniões mensais de supervisão, né? Uma online e outra presencial, em que a gente troca essas experiências e faz também discutindo os casos mais importantes dentro do grupo, lá na universidade. Tá? Mais algum comentário? Mauro? Olha, eu estou muito contente de ver o Gustavo e a Tuane aqui, porque eu fiz a primeira reunião na sexta-feira à tarde que eles participaram. Uhum. E eles, da época, disseram, poxa, vocês vêm aqui e falam tudo. A gente vem aqui e fala tudo mesmo. Reunião de ajuda mútua, né? Exatamente. Ajuda mútua. Então, eles dois já com esse trabalho deixam muito feliz. E eu acho que é para continuar mesmo. Entendeu? E eu agora, com 66 anos, voltando a ser estudante, é duro. É duro. Não é fácil, não. Uhum. Principalmente numa turma de quarentões. Entendeu? Então, e a competição é complicada. Então, quem sabe a Fundação Getúlio Vargas não faça suporte de pares. Quem sabe. Isso aí. O Mauro colocou uma coisa importante sobre os grupos. É que eles só começam a realizar os grupos de ajuda mútua depois de experienciar o grupo de ajuda. Depois de vários encontros, e aí eles pegam a dinâmica, não é complicada. Nós vamos falar depois do almoço sobre o funcionamento do grupo de ajuda mútua, que ele é muito importante, né?
Eu queria, então, agora passar para um último slide antes da mesa das instituições voltarem aqui para falar um pouco sobre o futuro, como é que eles pensam o futuro desse programa nas instituições que eles representam. Então, eu queria ter um último slide falando sobre desafios e cuidados ético-políticos com os programas de suporte de pares para ajudar vocês depois pensarem, né, na fala agora dessa próxima mesa. Nós vamos voltar a essa discussão com mais participação na última mesa do dia. Tá? Primeiro, um desafio imenso. O programa de suporte de pares não é programa barato de saúde mental para ser usado, utilizado, apropriado em políticas neoliberais. A gente sabe de países que não têm um sistema único de saúde, que utilizam um programa de suporte de pares, mas sem supervisão, uma quantidade enorme para baratear custo da assistência de saúde mental. Não é isso. Vocês viram a complexidade e o cuidado que a gente precisa ter num programa de suporte de pares. Então, a gente já alerta que suporte de pares não é baratear, programa de baixo custo para saúde mental. Tá? E eu acho que aqui no município a gente faz isso, e é o único município do país que tem contratação CLT. Tá? Outra coisa, os municípios devem assumir o programa como direção política da assistência, como dispositivo importante da rede de saúde mental, e realizar sua gestão de forma responsável e contínua e negociada com toda a rede. Não é imposição, mas você assinalar que é uma... E isso, eu acho que a Denise e o Hugo colocam muito claro, é uma direção da política de saúde mental do município. E a gente quer também que isso seja assumido pelo Ministério da Saúde. Né? Então, às vezes, isso é importante principalmente na hora de negociar com os serviços, com as equipes. A gente sempre, até no movimento antimanicomial, a gente tem a cultura que de quem trata é o profissional. Né? Esse especialismo, e mesmo dentro do movimento antimanicomial nós tivemos resistência. E eu quero dizer para vocês claramente, muitas vezes, companheiros da luta antimanicomial chegaram para mim no início, quando a gente começava a falar dessa possibilidade, eles falam, você quer botar maluco tomando conta de maluco? Eu já ouvi isso. Então, isso é negociado, isso é discutido, informado, e depois entra na negociação com a rede, com cada serviço. Depois, mas para isso você tem que dizer, a gestão municipal tem que assumir o programa como um componente da assistência, claramente como direção política. Outra coisa, isso é uma plataforma para a gente avançar. É preciso lutar pela cidadania virtual na RAPS. Serviço de saúde mental com acesso livre à internet, a computadores. Os usuários, quando começam, e os familiares, quando começam nesse protagonismo, eles precisam ter um melhor acesso à internet para poder trocar experiência, para fazer grupo de ajuda mútua. Online, é possível fazer, nós vamos ver isso à tarde. Inclusive, trocando experiência com outras cidades, nós temos experiência de grupos de ajuda mútua entre o Rio Grande do Sul e Belém do Pará, só para vocês terem ideia. Tá? Isso é feito online, é um grupo para pessoas que têm dificuldade de dormir. Então, chega 10 horas da noite, eles abrem a internet e começam a trocar experiência, etc, etc. Entre Belém do Pará e o Rio Grande do Sul, e cidades no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem ideia da potencialidade que a gente tem a partir dessa visualizar o suporte mútuo online. Depois, os trabalhadores de suporte de pares devem ser contratados e pagos, a atuação voluntária deve ser restrita às associações de pessoas usuárias e familiares e movimentos sociais. Nós temos associações de usuários familiares pelo país, algumas fazem
principalmente entre os familiares, fazem os grupos de ajuda mútua, e são muito importantes, né? Por exemplo, todo o movimento de familiares de pessoas autistas começa na década de 80 com os grupos de familiares. Só para vocês terem ideia, e hoje eles fazem lobby em todos os conselhos municipais, estaduais e no Conselho Nacional de Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos. E onde nós fizemos capacitação para grupo de ajuda mútua e onde os trabalhadores não tiveram suporte financeiro, o trabalho não se sustenta. Fica alguns meses e depois, né, acaba. Tá? Então, é muito importante, eles devem ser... É claro que nós começamos com bolsa de trabalho, mas depois vimos também que, para sustentabilidade a médio prazo, você precisa ter contratação. Isso é possível começar com bolsa de trabalho, mas depois nós vamos ter que avançar para contratos. Os contratos e condições de trabalho dos trabalhadores devem ser geridos como programa de emprego apoiado. A Denise falou claramente isso. Então, a cultura e o know-how, como gerir trabalho apoiado, vem do movimento da deficiência, né? E a gente assumiu plenamente isso, né? É um trabalho delicado, Denise falou dessa delicadeza, e que os programas têm que aprender essa metodologia. Depois, o programa deve incluir capacitação inicial adequada, troca de experiência antes dos inícios mais complexos. Então, se nós tivermos um programa federal, nós vamos ter que ter capacitação, ter supervisão, porque essa é uma experiência que a gente vai ter que trocar entre os municípios que começarem a iniciar esse programa. Os trabalhadores devem ter um suporte de um profissional apoiador, né, Rômulo? Né, Tatiana? Em cada serviço e atividades regulares de supervisão e educação permanente. E o acesso às reuniões de equipe nos serviços é fundamental. Tá? E o que a gente nota, um dos efeitos e impactos do programa, nós vamos ver na última mesa, é que os trabalhadores de suporte pares aumentam a sensibilidade para os detalhes da vida das pessoas usuárias, dos familiares, que os profissionais, normalmente, no dia a dia, na rapidez do serviço, não conseguem conectar no nível de sensibilidade necessária. Então, eles acabam ensinando para os profissionais detalhes, porque eles escutam coisas, eles guardam seu sigilo, mas eles podem falar, olha, vocês precisam prestar atenção nisso, o serviço está complicado aqui, está complicado ali. Eu estou ouvindo coisas, não preciso identificar, né? Mas eles têm essa sensibilidade para poder estar ajudando os profissionais a sacarem detalhes fundamentais. Então, a partir desse último slide, eu finalizo essa mesa. Nós vamos chamar agora as instituições que estão promovendo para, depois de nos ouvir, o que pensam daqui para frente em relação ao suporte de pares. Nós vamos botar vocês no fogo, mas a gente quer escutar. Parabéns a vocês todos. Muito